Quais são os principais erros no momento da avaliação de uma ferida? Olá pessoal, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro e professor com experiência na área de tratamento de feridas. Você que é da área da saúde ou você que não é, mas que tem interesse sobre esse mundo, né, nesse contexto de feridas e curativos, eu vou trazer um pouco sobre os erros mais comuns que acontecem no momento da avaliação de uma ferida. Então, antes de tudo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui, tá? Porque aí eu sei que você está gostando dos conteúdos, eu sei que eu estou entregando um conteúdo bom e tudo mais. Você pode se inscrever no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aqui é o Papo de Enfermagem, assim, a gente sempre tem essa honra, né, de trazer mais conteúdos para ajudar na sua formação acadêmica e profissional. Enfim, então se inscreve, deixa o like, tá bom? Não deixa pro final, viu? Se deixar pro final, eu vou ficar com raiva, sabe por quê? Porque tu acaba esquecendo. Tu esquece. Tu gosta tanto do vídeo que tu compartilha, então fica, meu Deus, eu vou estudar mais. Aí, pronto, esqueceu o like, esqueceu de se inscrever. Não faz isso. Já deixa logo o like aí e se inscreve, tá bom? E ativa o sininho também, para não ficar por fora de nada que acontecer aqui dentro. Mas enfim. Quando a gente fala sobre tratamento de feridas, a gente primeiramente precisa lembrar, né, precisa pensar que é uma responsabilidade do profissional enfermeiro e da equipe de enfermagem. O médico, ele tem uma responsabilidade? Tem. Alguns casos, né, dependendo da situação, às vezes precisa uma amputação, às vezes precisa de um desbridamento cirúrgico. Então é claro que o médico ele também tem sua responsabilidade, ele tem sua visão, mas isso não quer dizer jamais que tire minha responsabilidade enquanto enfermeiro. Pelo contrário, eu tenho que saber avaliar corretamente e saber fazer o curativo certo, a limpeza certa, prescrever a cobertura ideal. Então tudo isso, para isso acontecer, primeiramente precisa avaliar de forma correta, porque não adianta eu pegar um paciente portador de lesão se eu olho para aquela lesão e eu não sei o que é que eu estou vendo, né? Então eu preciso saber avaliar, tá certo? Então eu vou te dizer hoje alguns erros que você não vai cometer, tá bom? Você não vai cometer, porque você já está aprendendo aqui, você vai ficar craque e não vai cometer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é um erro assim, que você não vai cometer? É o quê? Não identificar a causa do problema. Olha só. Às vezes, né, quando a gente está de frente com um paciente portador de ferida, a gente da enfermagem, eu gosto de feridas, né? Não é todo mundo, mas eu gosto. Então a gente, às vezes, gosta tanto de ver ferida que a gente quer ver logo como é que tá, né? A gente quer ir logo ali, pá, deixa eu ver. Mas a gente precisa ter calma, né? Vai dar certo, né? Primeiro a gente precisa conversar com esse paciente ou com a família, né? Com o acompanhante, enfim. Tentar entender ali, buscar, né, fazer o processo de enfermagem. Sim, gente, o enfermeiro faz, né, a responsabilidade do enfermeiro. E se você não é enfermeiro, mas seja leigo, seja na área de outras áreas, enfim, tente colher informações também desse paciente, né? Não te impeça de fazer isso. Você pode colher para que você entenda mais ou menos o que foi que aconteceu, o que foi que gerou aquela lesão. Então, primeiramente de tudo, é isso, é você saber qual foi a causa. Às vezes acontece muito de pessoal chegar para me procurar e dizer assim: Felipe, o que é que eu posso utilizar na ferida tal? Eu conheço uma pessoa que está com uma ferida assim, e aí o que é que eu faço? Eu digo, olha, depende, né? Depende. Por quê? Porque não é simplesmente porque, é uma lesão por pressão, o que é que eu uso? É um pé diabético, o que é que eu uso? É porque... Não, depende de quê? Da avaliação, né? Depende da avaliação. Quem vai me dizer é a ferida. É a ferida que vai dizer qual é o tratamento correto, tá bom? Então, para isso, eu preciso entender todo esse contexto. O que foi que causou, né? Como é esse paciente, se ele tem problema de saúde, se ele já foi feito cirurgia, se ele tem alergia a alguma coisa, enfim. Então, colher informações, tenha calma um pouquinho, antes de avaliar a ferida em si, colha as informações, né? Entenda como é que esse paciente se encontra, qual é o local que ele vive, o que é que ele faz da vida, né? Faça toda a anamnese, tá certo? Então você vai fazer, se você for um profissional enfermeiro, você vai fazer o processo de enfermagem, né? Que inclui a anamnese, histórico, exame físico, tudo aquilo que eu acredito que você já sabe. Então no mundo de feridas não é diferente. Você vai fazer o processo de enfermagem, fazer uma anamnese bem feita, sempre tentando identificar a causa. Por quê? Porque você precisa fazer essa avaliação correta, porque vamos lá, a avaliação correta vai implicar no tratamento correto. O tratamento correto vai implicar na boa recuperação do paciente, então o paciente se recupera.
Muitas vezes ele consegue cicatrizar a lesão quando é possível, porque às vezes também não é possível. A gente tem que entender isso. Nem toda ferida cicatriza, entendeu? Mas não quer dizer que eu vou deixar de olhar para esse paciente. Não, eu vou fazer o tratamento ideal. Ah, é uma ferida de difícil cicatrização, sim, mas eu vou tratar de acordo com a minha responsabilidade, de acordo com aquilo que eu posso. Então, avaliação correta, tratamento correto, boa recuperação do paciente, satisfação do paciente. O paciente vai ficar satisfeito com o seu trabalho, tendo em vista a satisfação do paciente, ele vai te elogiar, ele vai te indicar, você vai se sentir satisfeito na sua profissão. Isso é muito bom, né, gente? Por quê? A gente precisa ser sincero, a gente sabe que, infelizmente, né, assim, você pode falar, deixar a sua opinião nos comentários, tá? Mas, infelizmente, eu ainda vejo, assim, a enfermagem, né, de certa forma, tem uma desvalorização aqui no nosso país, infelizmente. Né? Não sei se você concorda, talvez você diga, não acho, eu acho bem valorizado, enfim. Mas aí fica a seu critério, tá certo? Na minha opinião, eu acho ele um pouco desvalorizado. Por quê? Mas os próprios profissionais, às vezes, não buscam tanto quanto conhecimento. E muitas vezes eles querem jogar a responsabilidade para os outros, né? Muito pro médico. Ah, isso aqui é pro médico, manda pro médico, o que o médico disser tá certo. Tudo que é médico, né? Então, gente, não é só o médico. Muitas vezes a gente faz essa interconsulta sim. Mas eu preciso também ter conhecimento, né? E quando eu tenho conhecimento e eu tenho a habilidade, né? Eu tenho as técnicas certas, eu consigo dar um bom resultado no paciente. Eu dando um bom resultado, ele vai me elogiar, eu vou me sentir satisfeito, né? E, consequentemente, eu vou ter retorno, né? Então, é por isso, né? Então, se eu vou ter um retorno também até financeiro, né? Se eu estou numa instituição que os pacientes estão toda hora me elogiando, pela lógica, consequentemente, em algum momento eu posso ganhar uma promoção ou, né, ganhar melhor ou, enfim, alguma situação, né? Mas, de toda forma, eu vou me sentir satisfeito, né? E eu vou sentir que está fazendo sentido aquilo que eu estudei, né? Que está sendo um conhecimento que eu estou aplicando. Porque às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade de entender isso, né? Às vezes a gente da enfermagem, eu já vi, tá? Eu estou falando porque eu vejo isso no meu dia a dia. Eu vejo pessoas da enfermagem dizendo que estão cansadas de estar na enfermagem porque elas apenas fazem coisas que os outros mandam, né? Ah, eu só estou aqui para fazer o que o nutricionista manda, fazer o que o médico manda, fazer o que o fisioterapeuta manda. Gente, não precisa ser assim. Só depende de você. Então, nesse mundo de tratamento, de feridas, de curativos, é um ótimo nicho também para o profissional enfermeiro, porque a gente tem autonomia para escolher a cobertura, fazer toda a condução do paciente, né? Claro, necessário dividir responsabilidades, mas enfim, tá certo? Faça a avaliação correta, tá certo? Então, primeiro erro que você não vai cometer é não avaliar a causa, tá bom? Identifique qual foi a causa dessa ferida. Outro erro muito comum, né? Eu já falei alguns erros, que é não avaliar a causa, né? Querer ir direto logo na ferida, né? Ver logo a ferida, né? Antes de ver o paciente. Não, gente, né? Avalie primeiro o paciente, faça anamnese, investigue a causa, tenha essa cautela, né? Outro erro comum é você querer assumir tudo sozinho, né? Não é assim, né? Não é porque, eu sou enfermeiro, eu sou especialista em feridas, eu vou fazer tudo sozinho. Não, né? Não. Divida a responsabilidade com sua equipe, com a equipe técnica, com os médicos, com os fisioterapeutas, com o próprio paciente. Olha só, gente, o paciente ele precisa ser orientado quanto aos cuidados com o curativo e com a ferida dele. Porque não adianta eu chegar aqui, ter uma ferida, né, ter essa ferida aqui, fazer toda uma técnica de limpeza, curativo, colocar coisas de alta tecnologia de ponta, se esse paciente chegar daqui a pouco, ele molha esse curativo, ou então ele arranca o curativo, ele não cuida do curativo, do que adiantou, né? Então eu tenho que dividir também a responsabilidade nesse momento. Na hora que eu vou avaliar a ferida, eu vou dividir a responsabilidade com o paciente ou com o cuidador dele, tá bom? Para que assim dê certo. Então não esqueça, não cometa esse erro de querer fazer tudo sozinho, tá bom? Divida a responsabilidade também com o próprio paciente e com a família dele, tá bom? E com os outros profissionais. Outro ponto importante que você não vai cometer é não avaliar o socioeconômico do paciente, né? Ai, professor, tá dizendo que eu tenho que saber até quanto é que o homem ganha? Você não precisa saber assim exatamente quanto é que ele ganha, não. Mas ter pelo menos uma base, uma noção, né? Se esse paciente ele tem condições de comprar uma cobertura mais cara, se ele tem condições de usar um laser, por exemplo. Se ele tem condições, por exemplo, eu estou num serviço, num hospital, num posto, aqui a gente não tem estomaterapeuta. Mas eu conheço um profissional excelente lá fora, mas obviamente ele vai cobrar. Só que esse paciente ele tem condições de pagar um estomaterapeuta. Então eu vou passar para ele essa informação. Eu vou indicar para ele ir lá no estomaterapeuta, ou então eu vou indicar que ele vá no médico vascular, dependendo do caso,
né? Então, avalie o socioeconômico do paciente, tá? E isso quem vai dizer é ele, tá bom, gente? Então, não tenha julgamento de tipo, o paciente ele é pobre, não tem condições, Gente, quem vai dizer isso é o paciente. Se ele tem condições de fazer um tratamento mais caro ou não, é o paciente. Ninguém conhece o bolso de ninguém, tá bom? Então, não tome julgamentos preconcebidos, tá bom? Converse com o paciente se ele tem condições, se ele quer um tratamento mais amplo, né, que vai ter uma cicatrização mais rápida, que vai ter um custo mais elevado, então você pode também sugerir para ele isso, tá certo? Não esqueça de avaliar esse sentido, porque de acordo com o que o paciente puder ou não comprar, a gente muda a conduta, tá bom? Outro erro muito comum é não avaliar as bordas, né, e o exudato da lesão. Gente, é importantíssimo, né? Eu preciso avaliar. O que é que acontece muito, né? Às vezes o paciente tá lá com a ferida e eu vou olhar o tecido presente. Aí acontece muito isso. A pessoa vê, eu tô vendo uma necrose. Eu sei que é uma necrose, eu sei que tem um escara, tem um esfarelo aqui. Então eu vou colocar algo que desbrida. Vou colocar, por exemplo, uma papaina. Excelente, show. Não tá errado sua condução, tá? Perfeito. Porém, não é só o leito. Você tem que ver a borda dessa lesão e ter cuidado também com a borda. Então, na hora de avaliar, lembre de cuidar dessa borda. Muitas vezes você torna-se necessário utilizar creme barreira, tá? Nas bordas. Porque aí, quando a ferida exudar, ela não vai macerar essa borda. Não vai gerar um aumento da lesão. Então, não esqueça de avaliar a borda. Não cometa o erro de não avaliar. Você tem que ver como é que está essa borda. Até porque é da borda que a ferida fecha, tá bom? Então, lembre de ver a borda. E veja também o exudato. Como é o exudato dessa ferida? Acontece muito de estar com curativo aqui, né? Digamos, tinha umas gases aqui e tal, tinha um curativo feito. A primeira coisa que eu faço, tiro tudo. Às vezes, se tiver um esparadrapo, eu puxo de uma vez, aí faz uma depilação a laser aqui no paciente. É brincadeira, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Nunca puxe o curativo de uma vez, assim, porque não é legal, né? Não faça isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Dá um curativo aqui. A pessoa tira o curativo, joga logo no lixo e vai olhar a ferida. Gente, isso é um erro, não faça isso. Tirou o curativo, olhe curativo também. Professor, mas é tão nojento. Aquele negócio cheio de pus, cheio de exudato, aquele negócio feio. É pra olhar aquilo ali. É sim. A gente tá falando sobre erros na avaliação, esse é um. É não olhar o curativo. Eu tenho que ver como é que estava aquele curativo. Porque no curativo eu sei se a ferida está exudando muito. Às vezes se ela está ali com um tecido ruim, eu preciso avaliar como é que estava esse exudato. E muitas vezes eu consigo perceber esse volume através dessa mudança de troca, tá bom? Então você também não vai esquecer de avaliar o nível, o volume do exudato em relação à cor, o aspecto, o volume. Avalie também o exudato. Pronto, gente, vou ficando por aqui. Percebo tanto de informação que tem, né? Mais uma vez, eu pedi pra você deixar o like, porque eu lembro, né? Penso que eu esqueci que tu só deixa pro final. Eu lembro, viu? Então, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aí suas sugestões, dúvidas, elogios, críticas, enfim, o que você quiser deixar, deixa aí nos comentários, tá bom? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Foi um prazer estar aqui com você. Te encontro no próximo vídeo.